Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais uma edição do Talking DI. Hoje vamos receber aqui no nosso estúdio o secretário de Agricultura e Pesca de Chapecó, Mauro Zandavalli, para falar sobre alguns assuntos relacionados à água, ao lixo e também o descarte de agrotóxicos, de materiais de agrotóxicos aqui no interior de Chapecó. Mauro, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado, bom dia Vitor, bom dia a todos os nossos telespectadores pelo canal. Agradecer a oportunidade ao Diário do Iguaçu, esse veículo que é um marco democrático na nossa cidade, sempre trazendo as informações e atualizando a nossa população de todos os assuntos relacionados a tudo, né? Então, deu no DI é fato, né? Como diz o Leno. Sim. É um prazer estar aqui. Vamos lá, começamos a entrevista. Então, Mauro, falar agora um pouco sobre, começar dividindo nossos assuntos por tópicos, falar sobre a água no interior, né? Como é que funciona? A gente sabe que na cidade é de responsabilidade da Casan, mas no interior do município, como que funciona o abastecimento de água, tanto potável ou para consumo animal? Então, Vitor, nós temos que fazer um exercício aqui de entendimento da transformação que está acontecendo em Chapecó, no município inteiro. Nós temos hoje uma categoria nova de habitante, que é o morador rural. Ele não é produtor rural e não é morador urbano, ele é um morador rural. Ele comprou uma chácara, um terreno, uma posse, fez uma parceria e construiu uma casa no meio rural. Então ele só usa a casa para dormir, ele vem trabalhar na cidade e retorna no final da tarde, né? E esse morador, ele não tem assim, não tem o perfil, ele não tem aquela cultura do homem do meio rural. Ele tem uma cultura urbana. Então ele não quer poeira, ele não quer barro, ele quer iluminação, ele quer transporte, ele quer internet, ele quer tudo que tem na cidade, ele quer lá no meio rural, né? Ele quer, não quer incomodação, então, e geralmente essas pessoas que vendem essas áreas, que de forma irregular, bem dito, de forma irregular, não é uma coisa que é ilegal, né, vender, fracionar, que nós temos o menor módulo que pode ser escriturado no meio rural, são 20 mil metros quadrados, né, 2 hectares. Abaixo disso, tu não consegue fazer uma escritura individual. Então, o que eles fazem? Eles fazem venda em condomínio, mas vão fracionando e vão se criando os núcleos habitacionais no meio rural. E muitas vezes essa pessoa que vende promete, não, vai ter água, vai ter luz, e a pessoa compra na boa fé, né? Muitas vezes não sabe da lei, compra, vai lá, constrói a sua casa e daí? Daí não tem água, e daí não tem luz. E daí fica a situação, ele vai pegar uma luz, ele vai arrumar de um lado, de outro, dá um jeito, e a água? Daí vem bater na prefeitura. E a prefeitura tem que resolver, né? Assim, nós temos algumas situações que são bem emblemáticas, né? Que são situações históricas dentro do município, né? De falta de água. Eu cito aqui o Distrito de Sede Figueira, né? A linha São Roque, a linha Baronesa, Alto da Baronesa, a linha Marcon, Montebello. São regiões que historicamente sofrem com falta de água num período de estiagem. Então, nessas comunidades, nós tivemos uma atenção muito especial, sabe? Tanto é que na Sede Figueira, nós fizemos, a partir do momento que o prefeito João Rodrigues assumiu a primeira vez, lá em 2005, né, nós perfuramos um poço e esse poço está lá até hoje fornecendo água. Só que, o que acontece? Quando nós perfuramos, eram 86 famílias. Hoje são mais de 200. E o poço é o mesmo. A vazão do poço não aumentou, né? Então isso vai uma hora que vai estrangular. E em todas essas comunidades a situação é a mesma. Quando você consegue ajeitar a situação da água para uma situação que já é existente, a partir dali começa a se multiplicar as moradias, porque tem disponibilidade de água. E assim, a pressão imobiliária que leva a pessoa para ir para o interior. Um terreno aqui na cidade é um valor significativo, então eles compram essas áreas no interior, daí não paga IPTU, não tem, né, não tem taxa disso, taxa daquilo, só que daí tem esses gargalos que vêm para a prefeitura. Se eu te citar que quando nós reassumimos agora, em 2022, eu fiquei um período de vereador, depois assumi a Secretaria da Agricultura. Aí numa época bem complicada mesmo, no período ali que estava uma estiagem ferrenha, muita gente com falta d'água, como é que tu vai deixar
uma família sem água, né? Sim. Não tem criança, tem idosos, tem pessoas com alguma doença. Então o prefeito nos determinou que a gente atendesse essas famílias, não deixasse ninguém sofrendo. Então de lá para cá nós fizemos um esforço concentrado, nós já colocamos água em mais de 1.100, 1.500, 1.600 famílias. E temos ainda, eu tenho uma relação aqui, depois eu vou passar, das situações que nós ainda estamos trabalhando, que está em processo licitatório para compra de material, né? Onde foi feito... Porque nós prezamos assim, nós temos um conjunto de perfuratriz de poço artesiano, né? Que nós usamos só em casos extremos, né? Nós priorizamos o quê? Água de superfície, onde tem uma fonte, onde está para você fazer uma preservação de nascente, que você consegue abastecer uma comunidade com a fonte, é o ideal. Porque poço artesiano é aquela coisa, tem água de qualidade, tudo, mas você não sabe quanto tempo vai durar, né? Você não sabe quanto tem. Né? Tem poços que nós perfuramos, fizemos teste de vazão, deu ótimo, fomos instalar a bomba, em 6 meses secou. Né? E a fonte é uma situação que é permanente. Né? Então a gente está trabalhando nessa situação, mas é assim, ó, é complicado porque é como se enxugar gelo. Né? Sim. Quando você resolve o problema, são 30 famílias, resolve o problema, no outro ano tem 50 famílias. Sim. Né? Então a demanda aumenta demais. Né? Então nós temos que sempre estar correndo atrás da máquina. Né? Então nós até tínhamos quando eu estava como vereador, eu propus um projeto de lei do chacreamento, né? É uma lei meio polêmica, né? Era uma coisa, mas era um marco temporal que nós queríamos criar, né? Ó, até aqui o que tem, vamos tentar regularizar. Daqui para frente vai ter uma regra e essa regra tem que ser cumprida. Porque uma regra é melhor que regra nenhuma. Sim. Né? Então, se você criasse naquele tempo uma regra, isso foi em 2021, criasse uma regra, ó, até aqui o que tem, vamos tentar regularizar, vamos tentar ajeitar, e daqui para frente, porque qual é a preocupação, Vitor? Essas pessoas muitas vezes compram um terreno pequeno, aí constrói. Todas as estradas do interior, nós temos uma reserva de domínio da estrada. Estradas de grau 1, né, as principais, do eixo, são 12,5 metros para cada lado, é reserva de domínio. O que é uma reserva de domínio? A área é tua, só tu não pode edificar nesses 12,5 metros. Tu pode usar como lavoura, como com a cerca, um potreiro, tudo, só tu não pode edificar. No futuro, se precisar fazer uma projeção de via, um alargamento de via, tu tem essa reserva de domínio. A prefeitura vai indenizar, daí, ou se tiver concordância sem indenização, mas tu tem a possibilidade de alargar a estrada. Sim. E o que está acontecendo hoje, infelizmente, muitas vezes no interior, não está se respeitando isso. Né? Não está se respeitando a área de EPP, que é a área de preservação permanente, são reservas, são nascentes, são córregos, né? Pessoas construindo em cima, né? Então isso é uma preocupação. E a outra situação também é as projeção de vias, né? Que tem que ter, um município que está crescendo como o nosso, tu tem que ter algumas projeções de vias pré-determinadas para que as pessoas não construam. Né? No futuro, quando você tiver que abrir uma estrada, tu vai ter que fazer o quê daí? Pois é. Então são situações assim que acontecem muito dentro e vem bater tudo na prefeitura, né? E a prefeitura daí tem que dar a solução. Sim. E como é que a prefeitura tem trabalhado para resolver essa questão que você mencionou, onde as pessoas estão construindo onde não podem? Então, nós não temos, eu te confesso que a prefeitura não tem perna para fiscalizar tudo, né? Então funciona com denúncia, né? A pessoa denuncia, né? Mas eu acredito muito ainda no bom senso da pessoa, né? A pessoa se informe antes de construir, se informe, né? Só, essa semana, por exemplo, tinha uma situação na linha Boa Vista. A pessoa ia construir, comprou uma área, mas uma área maior, daí ia construir, daí ele veio lá na secretaria se informar qual era o recuo. Aí eu digo, cara, nessa estrada, é uma estrada principal, o recuo do eixo da estrada é 12,5 metros para cada lado, para ficar uma caixa de 25 metros. Né? Então aí fica uma projeção ajeitada. Ah, tá, não, daí então recuou, vai fazer dentro do recuo. E outra coisa, eu expliquei para ele, até que na estrada não se construa, não se amplie, ele pode ocupar os 12 metros, só ele não pode construir nesses 12,5 metros. E aí a questão de APPs, né, aí tu não pode mesmo, né? Tu tem que respeitar os 30 metros do rio, 50 metros do raio da nascente. Isso é uma lei federal, isso não tem o que fazer. Não tem, né, mudar. Então, assim, ó, nós não temos perna para fiscalizar tudo, né? Infelizmente, a coisa está saindo do controle porque é muita construção. Se tu for hoje ali na região do Faxinal dos Rosas, da linha Simoneto, vamos ver aí, Cabeceira da Divisa, é uma coisa que ficou
tá tomando uma proporção até assustadora, sabe? Sim. E a minha preocupação é isso, né? A projeção de vias, as estradas e as APPs, né? O restante a gente consegue adequar, né? Mas essas situações tem que respeitar. E qual que são as outras obras que você falou que estão ali em Ó, só para relação? você ter uma ideia aqui, ó, nós temos obras que já temos o material que já estão. Essa aqui do Bom Retiro foi implantada semana passada. Tá? Só falta agora ligar a energia. Lá é uma fonte. Não, esse é um poço artesiano. No Lajado Veríssimo, tá? Também está o material já está comprado. Né? Lá é um poço artesiano e 2 fontes d'água. Nós conseguimos fazer 2 fontes que vão abastecer 65 famílias e o poço abastece 35 famílias. São 100 famílias. Né? Para você ter uma ideia, no mesmo Lajado Veríssimo, nós fizemos uma fonte lá em 2006, né? Eram 26 famílias, hoje tem 100 famílias. Né? Então, assim, nós conseguimos perfurar um poço, só que o poço não consegue atender a todos. Aí fizemos uma proteção de fonte, né? A fonte vai atender, então, 65 famílias com a fonte, 35 famílias com o poço artesiano. Até teve uma polêmica aí com o pessoal que foi lá, fez umas imagens. O pessoal que anda aí, 2 irmãos que andam fazendo esse tipo de coisa. Né? Se eles quisessem ajudar mesmo, eles teriam ajudado esse povo a fazer a regularização fundiária da área, né? Que não tem, ainda não existe. Mas são situações. A Baronesa da Limeira, nós estamos fazendo agora também, tem uma parte da Baronesa que a Casan vai atender, né? E uma parte a Casan não queria atender, Eles porque a Casan só liga a água se tiver toda a documentação Correto, histórico do imóvel, né? Tem que ter matrícula atualizada, a existência do imóvel, essa coisa toda. Só que na Baronesa tem uma situação que é sui generis, porque tem uma regularização fundiária feita pelo INCRA. Como era uma área que que é Baronesa da Limeira, porque pertencia à Baronesa da Limeira mesmo. Né? Isso foi uma herança do Dom Pedro II que deu para a Baronesa, e os herdeiros daí venderam uma parte, e uma parte ficou sem dono. E essa parte, então, que está sendo regularizada hoje pelo INCRA, né? Nós, através da nossa secretaria, nós estamos fazendo. Só que é um processo moroso, né? Demanda de muito tempo. Sim. E daí, nesse aí, são 130 famílias, eu acho que estão nesse processo de regularização. Aí o que nós estamos pedindo agora? Que a Casan, nós vamos conseguir um documento do INCRA, que está em processo de regularização, e que não tem como eles ter documento individual por enquanto. Vão ter daqui a um tempo. Sim. Então, que a Casan consiga ligar com essa declaração do INCRA, para esse pessoal. Né? Aí a questão do Alto da Baronesa nós estamos resolvendo também, né? Aí tem o que está em processo de licitação. Tem a linha pequena, né? Tem a linha Martins, o Lajado Veríssimo, que é a outra parte da fonte daí, né? A linha da Palmeiras também já foi feito. A Nossa Senhora de Lourdes é uma situação que nós estamos com a verba do FUNASA, que veio através de um deputado, né? Agora deram ok, agora começo do ano, então já vai em processo licitatório também. Então são situações, daí nós temos ainda na linha Rodeio Chato, no Alto Capinzal, né? Estamos para fazer agora um poço artesiano lá também, porque lá não tem água de superfície. Né? Na linha pequena é uma parte de cima, que são outras 28 famílias, né? E no Passo Ferreira também tem uma outra situação que nós também acho que lá tem uma fonte que dá para nós adequar. Então tu veja que só nessa situação aqui, são mais de 50 quilômetros de redes que nós vamos ter que implantar. Né? Aí o que a gente faz? A gente faz uma parceria com as comunidades, né? A comunidade entra com a mão de obra para fazer a instalação, a prefeitura entra com o material e eles entram com a parte do material, com a instalação da energia. Sempre tem uma contrapartida da comunidade, para não receber tudo de graça. E eles daí, em contrapartida também, eles têm que montam uma associação de usuários desse poço, dessa fonte, né? E eles administram, né? Porque daí tu tem energia elétrica para pagar, tu tem a manutenção para fazer, tu tem que fazer as leituras dos hidrômetros, né? Então isso tudo é através da comunidade que faz. Assim também meio que desafoga um pouco a prefeitura, né? Não tem como, né? Nós não temos perna para fazer isso. Então a gente faz quando o serviço está pronto, entrega para a comunidade, entrega para a associação de usuários e eles que administram. Show. E como é que faz para as pessoas solicitar e também quem se encaixa nessa questão de solicitação? Então, o pessoal geralmente vem na secretaria, né, fazer a solicitação, e a gente orienta, né, se é uma comunidade, se é um
um núcleo habitacional, né? E, geralmente esses núcleos são criados através de uma herança, né? Aí vai partilhando. Então, a gente faz, aí vai falar, faz um estudo, faz um levantamento, se tem água de superfície, primeiro passo, né? Sim. Você tem água de superfície, depois, aí faz todo o processo, mas é dentro da secretaria que corre esse trâmite. Perfeito, então. E o que é o próximo assunto é em relação à questão do lixo no interior. Como é que funciona o lixo? Tem coleta? Não. Então, o que está relacionado, o lixo está relacionado com o morador rural também. Tá? Porque o que acontece? Nós temos muitos moradores, como eu falei, a questão Sim. da água, esse pessoal produz lixo. E muito, né? Sim. Porque o pessoal que é do interior, que tem a cultura do interior, ele o que ele faz? Ele separa, né? Ele separa o lixo, ele faz o orgânico, cada um tem a sua compostagem, ou dá para um animal, Sim. faz um reaproveitamento, né? E o reciclável, ele já separa porque nós temos a coleta do reciclado que passa no interior toda semana, né? Tem o dia certo, cada comunidade passa e recolhe o reciclado. O orgânico não. O orgânico cada um tem que dispensar. Só que o que acontece? Infelizmente, né, nós temos, o ser humano tem que passar por um processo de reciclagem também, né? Infelizmente, o pessoal está descartando nas margens das estradas, nos pontos de ônibus. Então, o que acontecia? Vou citar um exemplo bem prático, ali no Faxinal dos Rosas. Nós tinha 5 ou 6 pontos de descarte, né? Aí, cara, nós limpava num dia, no outro dia tava a mesma coisa, o pessoal não tem consciência, o pessoal descarta. Cara, se tu tirou teu lixo, tu botou no teu carro, pegou na moto, tu vai trabalhar na cidade, traz o lixo até a cidade, Sim. descarta, aqui tem todos os recipientes adequados, né? Não. Ele já saía de casa, no primeiro ponto, jogava no... Aí isso cria... Aí dá um problema com cachorro, dá problema com odor, dá problema com saúde pública, Sim. né? Aí o pessoal da equipe da Graciela, que faz um trabalho fantástico, né? Passava, recolhia, limpava, né? No outro dia a mesma coisa. Aí nós resolvemos fazer o quê? Vamos centralizar esse lixo. Aí fizemos um ecoponto rural no Faxinal dos Rosas, né? E pelo menos está o quê? Nós conseguimos centralizar, com certeza. Sim. Só que ainda o descarte lá está irregular. Tem pessoas que nós temos lá um container para orgânico, um container para reciclado, um container para descarte e um container para vidro. Pois tem gente que tem a capacidade de levar um saco de garrafa, deixar no pé, deixar no chão e não coloca dentro do coisa. Aí o pessoal daqui da cidade está indo descartar coisa de oficinas mecânicas lá dentro do container. Então é assim, agora nós colocamos câmeras. Câmeras e vamos multar. Tá? Alguém vai pagar. Nós vamos pegar um boi de piranha, vamos executar para criar exemplo. Senão tu não tem como. E o exemplo, infelizmente, o brasileiro só aprende pelo bolso. Né? Então, assim, daí você criou esse ecoponto. No começo nós começamos com uma coleta semanal, hoje nós estamos com 4 semanal e não estamos dando conta. Aí nós estamos ampliando, agora vamos ampliar, vamos fazer mais 3, um na linha Torme, um na Sede Figueira e um no Alto da Serra, agora, num primeiro momento, né? E aí vai ter que ter o quê? Vai ter que ter mais coleta, né? E a situação é que esse pessoal que é um morador rural, ele não paga IPTU, não paga iluminação pública, né? Então, não paga taxa de lixo. E nós temos que recolher, então é uma coisa que tem que pesar. Então o pessoal está fazendo muito os REURB, né? Os processos de regularização, e a partir do momento que saiu o REURB tem que começar a cobrar IPTU. Está regularizado, tu tem uma matrícula, obviamente tu vai pagar pelos serviços que tu está usando. Então é um processo que está. Mas assim, eu te digo que melhorou do ponto de vista de centralizar. Mas o volume é uma coisa absurda. Mas em relação ao ecoponto ali, só no Faxinal dos Rosas lá tem? É o projeto piloto. Agora vamos criando, já estamos com o processo, já saiu o processo licitatório, o pessoal vai construir daí na linha Torme, na Sede Figueira e no Alto da Serra, que são os 2 distritos, né? E ali na linha Torme, até porque é muita população ali também, sabe? Então, e o pessoal acaba deixando, fica uma coisa
absurda, né? O descarte no lado da estrada, aí e parece que vai puxando, né? Tem um, dali a pouco tu passa, tem 4, daí quando vê, cria uma montanha, né? E daí nas outras comunidades, outras linhas, daí passa a equipe Passa a equipe para recolher o reciclável. É o reciclável. Reciclável. Né? Tem uma programação, né? Toda a comunidade sabe o dia que passa o caminhão, tem uma programação e o reciclável é recolhido. O orgânico, daí cada um tem que fazer a sua dispensa, né? Mas, por favor, pessoal, dispense no lugar correto. E o reciclável, ele é tipo colocado nos centros comunitários, tem um local... Aí tem as cooperativas, as cooperativas de catadores que passam, recolhem, né? E daí, esse caminhão que passa no interior pegando o reciclado já leva para as cooperativas. Né? Então, ele já tem a logística certinha, e esses ecopontos rurais também tem aí a parte do reciclado, que é as cooperativas que pegam. Mas nas comunidades o descarte, eles passam a recolher nas casas. Eles têm uma rota, né? Tem uma rota que passa na estrada, daí o pessoal põe na frente das casas e coisa, o pessoal recolhe. Entendi. E falando também, aproveitando do descarte, a questão do descarte dos lixos, dos materiais lá, de embalagens de agrotóxicos, como é que funciona assim? Defensivos agrícolas. Vamos falar a palavra correta. Muita gente diz que é veneno, né? Isso. Defensivo agrícola. Então, o defensivo agrícola tem uma lei, agora não me lembro o número nem o ano, mas existe uma lei de logística reversa, né? Que a empresa que vende o produto, né? Já te dá, tem que ter a nota fiscal, tem um médico, um agrônomo, um agrônomo responsável, né, um RT, e essa embalagem tu tem que dispensar, tu já tem os locais pré-determinados, né? E tem também, se eu não me engano, agora eles começaram a recolher nas propriedades, né? Dando a ciência que recolheram, então tu tem que ter essa logística reversa que chama, né? Tu vai comprar, como é lâmpada, como é hoje tem nas lojas, tem TV, essas coisas, né? Fazer a logística reversa. Isso aí é uma situação que está funcionando muito bem, sabe? Tem um depósito grande lá na Sede Figueira, né, que recebe, então o pessoal passa, recolhe, leva lá, faz a dispensa, por exemplo, tu comprou 20 galões de um determinado defensivo, né? Então ficou no nome do Vitor. Então o Vitor tem que entregar esses 20 galões num local e tu vai receber a anuência que tu devolveu. Então é assim que funciona. Entendi. Então esse funciona bem. Isso aí não dá problema. Não. Perfeito, então, secretário, a gente agradece a tua participação aqui no... Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer algumas situações, né, e dizer que a Secretaria sempre está de portas abertas, né, estamos trabalhando, nós temos anexo à Secretaria o CIDEMA, temos o ICASA, né, tem o NAPA, tudo funciona, tem a UTRA, que é a Unidade Técnica Regional do Ministério da Agricultura, também é junto lá conosco, então tem uma série de atendimentos ali que a gente faz na Secretaria. Então, dizer que nós estamos... que tem que dividir a atuação da Secretaria da Agricultura na parte de infraestrutura rural, nós atendemos a parte noroeste só do município. Sim. Pega do acesso ao trevo, né, o lado esquerdo, e da 283 para cima. Então pega o distrito de Alta Serra, Sede Figueira, aí pega a linha Cascavel, Sarapião, linha Torme, Colônia Sela, tudo isso faz parte da Secretaria da Agricultura. Da parte leste é com a Secretaria de Infraestrutura, é com o secretário Carraro, e da parte sul do município é com a superintendência lá do Borba, com o superintendente Almeida. Né? Então são separadas as questões de infraestrutura. A questão de saneamento daí é só com a Secretaria da Agricultura, né? Isso é todo o município. Entendi. Perfeito, então. Muito obrigado pela participação e a gente fica de portas abertas para novas oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado. Este foi o secretário de Agricultura e Pesca de Chapecó, Mauro Zandavalli, falando um pouco sobre o abastecimento de água no interior, sobre também o descarte de lixo, entre outros assuntos relacionados. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.